paz do Senhor, sejam muito abençoados. Os irmãos, as irmãs que estão conectados aqui no Facebook. E eu falei para vocês que eu ia passar muitos ensinamentos espirituais para meus irmãos, irmãs de fala português. E eu quero hoje começar com um ensinamento muito importante que a igreja precisa saber. A igreja do Senhor precisa saber das capacidades de nosso espírito, ou do espírito humano. Também podemos dizer que pode ser as funções que faz o espírito. Aqui eu quero convidar vocês para que vocês vão comigo a ler sua Bíblia. E se não tem a Bíblia, embora não tem nada importante, se você pode ver depois, só que eu gostaria muito de vocês pegar uma caneta, um caderno, e depois vocês podem escrever, porque eu vou dar muitos versículos bíblicos para que tudo que se fala, eu falei que vou estar falando tudo baseado na palavra de Deus, nossa Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus. Então, eu quero começar com o livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Fala que nós somos espírito, alma e corpo. E nós sabemos que todo ser humano, toda pessoa tem essa qualidade. Nós temos o corpo, como que a gente se comunica com o mundo exterior através dos sentidos que Deus deixou para nós. Ouvir, ver, cheirar, certo? Gostar, tocar, os 5 sentidos. O corpo se comunica e se expressa através dos 5 sentidos com o mundo aqui na Terra. A alma é aquilo que está no meio entre o corpo e o espírito. E na alma nós temos algumas coisas dentro dela. Nossa alma, assim como falava Davi no Salmo 103, abençoa uma minha o Senhor e abençoa todo o meu ser, seu santo nome. Eu não sei, estou falando talvez errado, só que estou lembrando a palavra de Deus em espanhol, é minha tradução. Diz que Davi falava a sua alma, porque Davi falava desde seu espírito, ele falava para a sua alma, porque são 2 coisas diferentes, totalmente diferentes. Aí nós vemos que nossa alma, como fala em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus vai partilhar a alma do espírito. Hebreus 4:12 diz. Então, em nossa alma está nossa vontade. A vontade do homem e da mulher. Não está em nosso espírito. Aí também temos nossos sentimentos, nossas emoções, nossos gostos, nossas preferências, nossa imaginação. Temos muita coisa na alma. E também temos a mentalidade, os pensamentos. Tudo isso forma parte da alma.
e o Espírito. Quando a Bíblia fala do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é Deus, aparece com E maiúscula. E quando a Bíblia fala com E minúscula, é que está falando do espírito humano. Então, o que temos? Que nosso espírito tem a consciência, essa luz que nos aprova ou nos recusa, que ela nos deixa passar ou não nos deixa quando estamos fazendo ou pensando ou vamos falar errado. Ou ela simplesmente nos permite quando as coisas estão bem. Porque no espírito está a consciência. Também no espírito está a comunhão. É aí onde se provoca nossa comunhão com Deus. Quando Deus fala para a nossa vida e quando nós falamos com Ele, direito, bem, Deus a nosso espírito. E nosso espírito adora, nosso espírito canta, nosso espírito não é nossa alma, não é nosso corpo, é nosso espírito. Aí onde se provoca a união entre Deus e seus filhos e a igreja. Então temos a consciência, temos a comunhão e temos a intuição, que é onde nosso espírito recebe a revelação. Quando temos revelações, palavras de rema, palavras específicas, que nós ficamos assim, não sei como que eu sei, só que eu sei. Uma convicção forte aqui dentro. Quando Deus revela coisas, Ele está fazendo a nosso espírito, através da intuição. Então, temos que nosso espírito tem consciência, comunhão, e tem também, o que falamos agora, tem intuição, que é onde Deus se revela. Agora, isso aí para começar como uma introdução, como que nós somos. Nós somos, então, espírito, alma e corpo. E agora, nestas aulas, nestes estudos, eu quero falar para vocês as capacidades do espírito humano. Vamos a ver. É por isso que eu falei, quando você possa, depois, se você quiser, você pega uma caneta, você pega um caderno e você pode depois escrever todos os versículos bíblicos que eu vou estar dando para vocês, para que saibam e para que depois também pode lembrar e também podem decorar, porque é muito bom decorar a palavra de Deus. É muito bom, muito bom. Assim a gente está cheia da palavra do Senhor. Então, vamos começar com as funções que nosso espírito tem. Nosso espírito muito, muito, muito poderoso. E nós, às vezes, nem sabíamos. Antes eu não sabia. Graças a Deus, agora sim, eu sei. Então, vamos ver. Como que é nosso espírito? O apóstolo Paulo fala que o espírito é nosso homem interior. O homem de mais dentro que temos. A parte de fora que seria como, certo? Como a casca é o corpo. O que vocês estão vendo agora de mim, vocês estão vendo o corpo. A alma são nossos sentimentos que falei, a vontade e os pensamentos. Isso está ao meio dos dois. E a parte de mais dentro é o espírito. Então, vamos saber agora como que opera nosso espírito. Como que Deus nos fez. Como que Deus fez ao homem e à mulher. Em primeiro lugar, vamos ver que nosso espírito pode ver. Porque
se você sai do corpo, seu espírito, diz a Bíblia em Santiago que o corpo sem espírito está morto. Ou seja, quando o espírito sai do corpo, a pessoa cai no chão e morre. Porque tem uma separação do espírito com o corpo. Agora, o que acontece, irmãos e irmãs? Que nosso espírito, se sai do corpo, nosso espírito pode ver. Não precisa destes olhos de carne, esses olhos humanos, porque nosso espírito também é como o duplicado de nós. Só que o espírito. Em Joel 2:28 diz assim, aqui vamos ver como que o espírito pode ver. Diz assim, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Então aí estamos vendo que o espírito pode ver visões, que o espírito diz que o Senhor vai derramar sobre o espírito sobre toda a carne, e o espírito tem a capacidade de ver. Vamos continuar. Vamos ver aí no Apocalipse capítulo... saí. Você me desculpa. Eu tenho aqui uma Bíblia no telefone, porque já falei que minha Bíblia física ficou lá em Minas Gerais. Então eu tenho aqui no telefone, tenho que abrir a Bíblia. E como vou estar passando, vou estar recorrendo à palavra de Deus, vocês me tenham um pouco de paciência, por favor. Porque de repente me saem uns anúncios que eu não espero que vão sair, são inesperados para mim. Aí aconteceu agora. Então nós podemos ver aí no Apocalipse 4:1 que nosso espírito também pode ouvir. Diz assim Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei. Ou seja, também aqui está falando que o espírito pode ver. Olha. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouviram, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aqui podemos ver então que o Espírito vê e também o Espírito ouve, escuta. Vamos continuar vendo as características de nosso espírito. Também temos que o nosso espírito humano tem a capacidade de falar. Isso podemos ver aí em 1 Coríntios 14:2. Vamos buscar então 1 Coríntios 14:2, que vemos que nosso espírito também fala. Também fala nosso espírito. Diz assim: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós falamos em línguas, quando a gente foi batizada no Espírito Santo falando novas línguas, muitas vezes a gente não entende com a mente natural. A gente, ao menos que Deus dê interpretação,
nesse momento, traga para nós a interpretação. Só que a maioria das vezes, muitos cristãos, como eu, falamos línguas e não conseguimos entender o que estamos falando. Só sabemos que estamos falando com Deus, mas não podemos entender. Então, aquele que fala em língua não fala aos homens. A quem está falando a Deus, direto. Por isso é muito bom falar língua. É muito bom que você, quando vai caminhando, quando está fazendo suas coisas, quando vai trabalhar, quando você, em todo momento, se você fala língua, pratica, fala língua. Porque você imediatamente se conecta com Deus. E mesmo assim você não entenda, seu espírito, diz a Bíblia, está falando com Deus. E o espírito está recebendo instruções, instruções de Deus. O nosso espírito está aí recebendo as coisas que temos que fazer, revelações, muita coisa. Então, é muito importante que a gente pratique falar língua, fale o que mais possa. Paulo falava, eu falo língua mais que todos. Porque é isso que enriquece nosso espírito, falar língua. Então, vemos que nosso espírito fala. Vamos ver que nosso espírito também pode cantar. Aqui também em 1 Coríntios 14, versículo 15, diz assim. 14, 15 diz assim. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, nosso espírito também canta. Independente que talvez você esteja calado, às vezes nosso espírito está cantando para Deus. Agora, quando nós cantamos com nosso entendimento e também com nosso espírito, é melhor ainda, melhor. Porque a gente está cantando sabendo o que está fazendo, adorando com entendimento e também está cantando com o espírito. Então, vemos que nosso espírito também pode cantar. Agora, vamos ver, nosso espírito também pode profetizar. Em livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, 17. Vamos ver. Atos 2, 17. Atos dos Apóstolos. Não, Atos do Espírito Santo. São os Atos do Espírito Santo. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, também vemos que nosso espírito profetiza. Vamos continuar. Nosso espírito também ora. Em realidade, é nosso espírito sempre que ora, que se conecta com Deus. Isso temos aqui em 1 Coríntios 14. Já estávamos aí, vamos voltar. 1 Coríntios 14, versículo 14. Bem fácil para decorar, bem fácil. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. O que estávamos falando? Que quando falamos língua, nosso entendimento não entende. Agora, quando oramos no espírito, o espírito é quem se edifica. Então, também podemos ver que nosso espírito, nosso homem ou mulher interior, como falou o apóstolo Paulo, também ele ora. Vamos continuar. Nosso espírito também adora.
aí no livro de João, capítulo 4, 23, 24, aí fala da mulher samaritana, todos já conhecemos. Tenho que esperar um pouco, que aqui está passando um aviso e ainda não me dá opção para tirar. Aí consegui. Livro de João, então falamos capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim, que está falando que nosso espírito adora. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. É o único jeito que a gente pode adorar e chegar na presença de Deus. Somente nós podemos chegar através de nosso espírito. Através de nosso espírito, o único jeito que a gente pode adorar. Somente assim, porque fala a Bíblia, Deus é espírito. Como Ele é espírito, Ele se conecta com outro espírito. Por exemplo, você pode ter uma boneca e você pode falar para sua boneca. A boneca não vai responder. Você pode... Perdão, tenho cachorras muito barulhentas. Elas odiam os gatos, então escutam os gatos que estão atrás no quintal, aí saem latindo. Me desculpam, por favor. Então, por exemplo, eu posso falar para uma planta. Eu não posso ter comunhão com uma planta, com uma boneca, porque não somos da mesma essência. Somos diferentes. Até com minhas cachorras. Eu faço carinho nelas, elas mostram para mim carinho, elas sempre ficam movendo o rabo, elas também ficam contentes quando a gente sai e depois volta. O que acontece? A gente pode ter muito carinho pelos cachorros, pelos animais de estimação, só que a gente não pode ter comunhão com eles. Mesmo assim, a gente gosta muito deles. Mesmo assim, a gente pega o amor com eles. A gente não pode ter comunhão, porque não somos iguais. Agora, Deus precisa ter comunhão com pessoas, com seres que sejam iguais a Ele. E só nós temos espírito. Deus tampouco pode ter comunhão com um animal. Ele tampouco pode ter comunhão. Ou você alguma vez viu algum animal assim, orando, profetizando, dançando, lendo a palavra de Deus, chorando pela presença de Deus? Não. Eles louvam a Deus com seus jeitos. Só que Deus, para ter comunhão direta, precisa de outro espírito. E como nós temos espírito renascido, nós podemos ter comunhão com Ele. Agora, as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, as pessoas que ainda não são convertidas ao Senhor, tampouco podem ter comunhão com Ele, porque só tem a capacidade de dirigir-se a Deus com sua alma, com seus sentimentos, com sua mente. Só que o Espírito, diz a Bíblia, que o Espírito estava morto. Quando nós ainda não estávamos convertidos ao Senhor, nosso Espírito estava morto. Nosso Espírito estava como dormindo. Quando Deus ressuscitou nosso Espírito, aí a gente começou a ter comunhão com Deus. Antes não podíamos. Tentávamos. De um jeito religioso, muitas pessoas acham que tem comunhão com Deus, só que não tem. Por isso, só
Aqueles que têm espírito podem comunicar-se com Deus, porque Ele, vimos aqui no versículo 24, Deus é espírito. E é necessário que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Precisamos, então, adorar a Deus não com nossa alma, não com meus sentimentos. Eu posso estar muito emotiva, só que se não involucro meu espírito, não vou comunicar-me, não vou adorar a Deus verdadeiramente. Preciso fazer tudo as coisas espirituais desde meu espírito, não desde minha alma. Vamos continuar. O espírito também conhece. É Marcos 2:8. Vamos ver. Aqui nos fala a palavra de Deus. Marcos 2:8 diz que nosso espírito conhece. Diz aqui, mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Sabe por que Jesus perguntou isso? Porque Jesus diz que conhecia. Em minha versão em espanhol, diz que Jesus conhecia e sabia o que os homens pensavam e conhecia o que os homens estavam pensando. Aqui nesta versão eu tenho aqui na Bíblia Almeida. E aqui não estou vendo que diz assim. Agora, diz que Jesus conhecia todos os homens, sem que ninguém falasse. Ele sabia o que pensavam, o que sentiam, como que os homens eram. Porque o Espírito, diz, seu Espírito percebeu. E se vocês veem, o Espírito aqui está com minúscula, não é o Espírito Santo. Está falando o Espírito de Jesus. Porque ele também pegou o corpo, tinha alma e tinha espírito. Depois vamos ir avançando neste tema, aí depois vamos ver mais profundamente tudo isto que estamos vendo agora assim, panoramicamente, assim mais de um jeito mais macro. Vamos continuar. Então, silêncio, Chloe. Agora vemos também que nosso espírito pode discernir. Vamos aí a 1 de Coríntios 2:14. 1 de Coríntios 2:14 diz assim. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não moro sozinha. Eu moro com a família da minha filha. Então, por isso vocês às vezes vão achar um pouco de barulho. Porque é inevitável, às vezes, que eles desçam, venham. Tem uma nenê. Então, não podem tampouco ficar todos assim, em silêncio absoluto, não se pode. Aqui diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tá vendo? As coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Então, nosso espírito também pode discernir. Tem essa capacidade. Vamos continuar. Nosso espírito também se alegra, se regozija. Isso podemos ver em Lucas 1:47. Vamos ver então. Vamos para Lucas, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 47. Diz assim:
e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Aqui aparece para mim uma palavra nova que não conhecia. Diz: o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Acho que quer dizer se alegra, porque minha versão fala que o espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A gente sempre está aprendendo, tá vendo? E vocês me perdoem que às vezes eu falo um pouco errado, muitas palavras, às vezes falo um pouco de portunhol, porque a gente está aprendendo. Eu não fiz nunca uma aula, eu nunca estudei português com livros, não. Tudo eu aprendi só praticando, falando. Os pastores, os irmãos, quando eu ia pregar, eles ensinavam para mim, e ainda estou aprendendo muito. Ainda eu não falo a perfeição o português. Vocês podem ver que eu tenho sotaque e que eu já falei muita palavra errada, só que a gente está tentando cada vez ser melhor para poder compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês possam refletir na palavra de Deus, que vocês possam ficar com a palavra de Deus, não somente aqui no intelecto, na mente, não, que eu quero que vocês saibam e fique tudo aqui em seu espírito, que é onde as pessoas e nós, como igreja do Senhor, precisamos saber. É nosso espírito é quem precisa de conhecer as coisas profundas, as profundezas do Espírito, as profundezas de Deus, precisamos conhecer. Então, vamos continuar. Temos, então, que Espírito também diz que gime. É Marcos 8:12. Vamos passar, então, do livro de Lucas para o livro de Marcos. No capítulo... Desculpe, voltou a sair de novo esse anúncio que não posso evitar que saia. Capítulo 8, versículo 12. Nosso espírito gime. Também diz assim: ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dada sinal algum. Aqui diz suspirando profundamente. Novamente vou falar para vocês na minha versão em espanhol. Falei que o espírito gime. Eu não sei se suspirar quer dizer gemir, porque para mim é diferente. Suspirar é isso. Agora gemir é... Não sei se podem entender, eu tenho que estar pregando pregando assim, porque aqui me apareceu outra palavra, talvez, que eu não sabia que ia sair. Então, eu disse que nossa versão em espanhol diz que Jesus gimió em seu espírito. Na versão Reina Valera, de 1960. Temos nós essa versão e aí diz gimió. Vamos continuar. Diz que o espírito também se pode trasladar. Para isso, vamos ir a 1 de Coríntios 5. E vemos que aqui o apóstolo Paulo se trasladava. Ele estava preso, ele estava em prisão. E ele se trasladava. Seu espírito se trasladava. O corpo ficava aí, ficava lá na prisão. E ele saía. Aí temos muita controvérsia, sabe? Porque muitas pessoas acham que as pessoas satanistas, as pessoas que praticam ocultismo, as pessoas que têm
que ver tudo com o mundo das trevas, acham que essas pessoas acá falamos se desdobram. Que essas pessoas saem do corpo e que isso os filhos de Deus não teriam fazer. Agora, o apóstolo Paulo mostra algo totalmente diferente. Ele saía do corpo para ir a ordenar as igrejas, para ir aconselhar, para ir a julgar. Aqui estamos vendo que ele foi julgar a um irmão que estava fazendo errado, estava com a mulher de seu pai. Então, aí Paulo disse que ele deixou o corpo na prisão e ele se trasladou. E você sabe uma coisa? O inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, sempre imita. Sempre toda a vida imita a Deus. Quer fazer mesmo que faz Deus. Sempre. Sempre assim. E quem começou a sair do corpo eram os apóstolos. Era Jesus. Podemos ver muitos exemplos. Felipe estava em Azoto, de repente estava no deserto, pregando para Etiópia. Vemos também no Velho Testamento que Ezequiel também, Deus tirava ele. Ele estava cautivo lá em Babilônia e Deus levava ele sempre para Jerusalém para ver as maldades que fazia o povo, a idolatria, tudo isso, e ele saía do corpo. Então, temos muitos ensinamentos que a gente desconhece. Só por desconhecimento, as pessoas acham, eu não vou sair do corpo, eu não vou fazer isso, porque isso fazem os ocultistas, as pessoas que praticam feitiçaria. E não é assim. Nós podemos ver que isso está na Bíblia. E o inimigo, como ele imita tudo, eles fazem também. Eles fazem. Só que isto sai na palavra de Deus. Que o Espírito tenha capacidade de trasladar-se. Eu fiquei falando um pouco, só que agora vamos ver. 1 Coríntios 5:3 diz assim, para que vocês vejam que tudo está baseado na palavra de Deus. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Tá vendo? Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando, na verdade, ainda que ausente no corpo. Está dizendo, meu corpo ficou lá na prisão, mas presente no Espírito. Ele foi trasladado, ele se trasladou com seu espírito à igreja aí em Corinto, a igreja de Corinto, para os coríntios. Ele foi. Por isso ele fala, eu na verdade ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente. Como se estivesse presente. Tá vendo? Ele está dizendo como se estivesse meu corpo também. Só que eu vi, eu falei, eu julguei aquele que cometeu este ultraje. Então, podemos ver também, eu acho que também deixei outro sim, em livro de Atos, capítulo 8, acho que está falando do eunuco, que eu falei antes. Como que o Senhor também levava o espírito dos primeiros discípulos do Senhor. Atos 8, 39, 40. Uma mulher que fala a palavra de Deus acerca de
que nosso espírito pode sair de nosso corpo. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Tá vendo? O Espírito Santo levou. O que acontece com os filhos de Deus? Nós não saímos à vontade. Nós muitas vezes saímos de nosso corpo e às vezes pensamos, eu tive um sonho tão bonito, que eu ia para outro país, que eu viajava, que eu saía, ou que eu estava voando no ar, que eu estava no céu, que eu fui para as estrelas. E não são sonhos, irmãos. É realmente que o Senhor, a vontade, é sua vontade, Ele tira nosso espírito e nos leva. Muitas vezes quando estamos dormindo, às vezes também estamos fazendo coisas, como agora, você não sabe. O Senhor pode levar seu espírito para lutar batalhas espirituais, para ir pregar, para levar a palavra. A gente não sabe quando que o Senhor pega nosso espírito, tira e vamos embora. Às vezes nem a gente se dá conta. A gente às vezes nem sabe. E como falava, muitas vezes as pessoas pensamos, eu pensava antes de entender mais profundamente a palavra de Deus, achava que o Senhor era que me mostrava o futuro que estava acontecendo. E eu falava, oh, vou conhecer tal país, oh, eu vou ir para tal cidade, oh, eu vou fazer isso outro no futuro. Deus está mostrando para mim o futuro que vai ser, que eu vou fazer isso. E a gente não sabia que eu já tinha saído e que o Senhor já tinha feito comigo sua vontade, e que o Senhor já tinha feito muita coisa com meu espírito. E assim também acontece com vós, com vocês, com a igreja. O Senhor é quem pega nosso espírito, traslada segundo seja a sua vontade. Nós não saímos à vontade. O Senhor que leva. Vamos continuar aqui. Isso é um tema muito apaixonante e muitos cristãos gostamos muito disso quando vem a revelação de Deus pela palavra, o que nosso espírito pode fazer. É maravilhoso o nosso espírito. Amém? Maravilhoso como Deus nos fez. Como Deus nos fez, é maravilhoso. Vamos continuar. O Espírito sabe também. Vamos ver isso em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 de Coríntios 2, 11. Diz assim a palavra de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Aqui está falando que o Espírito que diz qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Se vocês tem uma Bíblia aí perto de vocês podem ver que esse espírito é com minúscula. Está falando do espírito humano. E depois quando fala, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus é com maiúscula. Porque está falando de Deus Espírito Santo. Então podemos ver aqui
que nosso espírito também sabe. Nós sabemos muitas coisas. Você, eu, é nosso espírito. Só que às vezes ficam aí. Temos que pedir a Deus, Senhor, revele para nós saber que se traspassem para nossa alma. Quando se traspassam para nossa alma, aí a gente pode entender e falar, que maravilhoso, que grandioso que Deus, o que revelou para mim. Às vezes estão aí, escondidas em nosso espírito. O espírito recebe testemunha. Dizem Romanos, silêncio, tranquila. Com licença, vou abrir a porta porque está se fazendo muito barulho. Abri a porta e saíram para trás. Essas cachorras. Estávamos falando que nosso espírito recebe testemunha. Isso aparece em Romanos. Silêncio. Levanta. Ai, Senhor. O Senhor me tem que dar paciência. Essas cachorras. Romanos 8. Me faz desconcentrar as cachorras. Muito, muito, muito barulhentas. Já falei. Porque escutam os gatos. Odiam os gatos. 8:16. Me desculpem, por favor. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, temos que o Espírito dá testemunha, não sei como se fala bem essa palavra, a nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito recebe testemunha. Também o Espírito se entristece. Também o Espírito se entristece. Assim como vimos que se regozija, se alegra, também ele se entristece. Vamos ver em Salmo 34:18. Temos muitos versículos que nosso espírito se fica triste. (37:18) diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não era? Não. Estou lendo 37. Era 34. 34:18. Agora sim. Diz assim: perto. Chloe, por favor, cállate. Basta. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos do espírito. Então, o espírito também fica triste, também se entristece. Silêncio, cállate. Vou falar para ela em português, talvez assim vai entender. Cala, fica calada. Agora vamos ver. Nosso espírito também se comove. Em livro de João 13. João 13:2. Eu estou fazendo isso assim, bem devagar. Estou fazendo bem assim,
para que vocês possam entender bem. Porque eu quero que vocês, especialmente os irmãos que são novinhos, que levam pouco tempo conhecendo o Senhor, assim tenha muita palavra de Deus. Então, por isso eu não estou fazendo uma pregação, não. Eu estou dando ensinamentos, porque eu sou mestre, eu sou professora da palavra de Deus. Então, a gente não vai ficar gritando, emocionando, senão eu estou ensinando assim, muito devagar, para que vocês possam entender muito bem. Temos então, diz assim, João 13:2 diz assim: enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Acho que ceavam comove, porque minha versão aparece a palavra comove. Então, quer dizer que Jesus ficou muito impressionado. Não sei se essa palavra tem aí em português. Que ficou muito comovido, comove. Não sei se existe essa palavra aí. Só que eu tenho aqui em espanhol. O Espírito de Deus também fica bravo, se enraivece. Atos 17:16. Atos 17:16, vamos ver. Que diz aqui a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Aqui a palavra diz revoltava. Acho que isso quer dizer, revoltava, que ele ficava muito bravo, que ele estava com muita raiva. Vendo a cidade em idolatria. Estamos por terminar. Vamos acabar. Também o espírito se conforta. Espírito quer dizer que fica confortável. Também aqui em Atos 16:18, vamos ver como que o espírito se conforta. Vamos ver como aparece na sua versão, a Bíblia Almeida. Eu estou aprendendo e estou ficando surpresa com muita palavra que eu não tinha olhado. E que eu conheço a Bíblia, conheço muito a Bíblia, assim. Eu decoro muito a Bíblia desde os 15 anos. Então, eu conheço muita palavra, só que conheço na versão espanhol. Eu decoro a Bíblia assim. E falo a Bíblia assim. Só que é minha versão em espanhol. Agora, esta versão para mim é nova. Eu não conheço. Estou aprendendo junto com vocês. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela, e na mesma hora saiu. Estávamos vendo que o Espírito... Não, esse versículo é para dizer que o Espírito ficou com raiva, porque ele disse que seu espírito ficou perturbado. Então, esquecem, por favor. Porque aqui na versão aparece de outro jeito. Eu quero ver que o espírito também se renova. Se renova. Espírito, no livro de Salmo, também temos, já me apareceu um anúncio, no livro de Salmos, capítulo 51, que muitos conhecemos, quando Davi pecou com Betsabé.
E ele foi depois pedir perdão para Deus, ficou muito arrependido, então aí ele faz essa oração. Salmo 51:10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. De novo vou ler. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Aí essa palavra renova. O espírito também se renova. Então, já vimos muitas capacidades e funções de nosso espírito. Eu queria começar falando assim para explicar como que nós somos por dentro, como que é nosso espírito. Hoje somente vimos as características, as funções de nosso espírito, pela palavra de Deus, pela palavra. Nada é uma invenção humana, eu não estou lendo outro livro, tudo está escrito na Bíblia e estamos aprendendo. Então, eu quero continuar estas aulas da palavra de Deus, das coisas do Espírito. Quero ensinar para vocês que nós podemos fazer, todo o potencial que nós temos. Por isso que eu quero dizer para vocês que se vocês querem continuar assistindo, aprendendo, querem continuar com estas aulas, estes estudos bíblicos, eu quero convidar vocês que vocês se inscrevam no meu canal, no YouTube, Pastora Jacqueline Pessoa. E assim você clica no sininho para receber as notificações. Ou seja, quando eu postear um vídeo no canal, no YouTube, você recebe assim as notificações. E se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa o seu like para ajudar ao canal. E assim então você vai estar recebendo, cada vez que eu vou estar postando de novo outro vídeo, outro ensinamento, vai chegar para você. Então eu convido vocês que vocês aí se inscrevem, apertem o sininho. Se gostou deste vídeo de hoje, deste ensinamento, você pode deixar seu like. Eu deixei o link aqui neste por esta conta de Facebook. Eu deixei aí para que vocês possam abrir o canal no YouTube da Pastora Jacqueline Pessoa, e vocês podem entrar e ver e assistir os vídeos. Então, por hoje, isso seria, e eu convido vocês para outro ensinamento que vamos continuar fazendo com a ajuda de Deus. E eu fico muito contente, muito obrigada pelos irmãos, pelas irmãs que se conectaram sem saber, porque eu de novo não avisei ninguém, somente eu comecei a fazer esse estúdio. Todos aqueles que assistiram, que estiveram conectados, escutando, sejam muito abençoados e o Senhor abençoe grandemente, ricamente suas vidas, suas famílias. O Senhor abençoe grandemente e continuamos orando para que essa pandemia acabe logo e aí a gente possa ficar junta, compartilhando, abraçar-se, que a gente agora não se pode abraçar, para que assim a gente fique junta, compartilhando um tempo aí
na presença de Deus e também na comunhão dos santos, uns com outros. E aí eu quero convidar vocês para que possam assistir e possam se inscrever aí no canal e sejam muito abençoados. Que Deus abençoe ricamente. Fiquem com Deus. Amém? Amém.